Estamos de volta, pessoal. Terminamos nosso segundo bloco com uma foto, 5 líderes de países e uma pergunta, assim. Tá lá o presidente do Brasil, tá lá o Jacob Zuma lá da África do Sul, tá o líder indiano, acho que tinha o Putin, tem o líder russo, tem o chinês. O que esses caras estão fazendo na mesma imagem lá com aquele acrônimo BRICS? De onde é que saiu essa ideia de que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países aparentemente tão diferentes no sentido histórico, político, são agora países de grupo? Cuidado que não é um bloco, tá? Não existe o bloco econômico BRICS. O BRIC não é o Mercosul, os BRICS não são, sei lá, a União Europeia. Eles são, por enquanto, um agrupamento político. Porém, um agrupamento político que está começando a ganhar estrutura, forma. Já começa a ter algo mais institucionalizado. E um deles, na minha opinião, é um favorito na tua prova também, que é a questão do Banco dos BRICS. Um banco criado para tentar aí ser alternativa ao FMI. Então vamos voltar para a foto. A foto é de uma reunião aqui em Fortaleza, 2014. Então está aqui o nosso simpaticíssimo Vladimir Putin à esquerda, o Singh, o indiano. Esse aqui eu não sei se é o Xi Jinping, eu acho que é, da China, a Dilma e o Jacob Zuma. A história dos BRICS ela é curiosa porque ela não começa como BRICS, ela começa como BRIC. E ela começa com um estudo em 2001 de um economista americano chamado Jim O'Neill. E, quer dizer, é curioso porque não veio assim, não foi um telefonema do presidente. Em 2001 o Brasil era Fernando Henrique. Não foi o Fernando Henrique que ligou para o presidente americano, na época talvez o Clinton, não foi, o americano não está aí, que ligou para o presidente Putin. Não foi. Foi um economista. Um economista americano fez um estudo e falou o seguinte, olha só, falando para investidores. O dinheiro do mundo hoje está nos países do G7. Mas o potencial de crescimento está no BRIC. Aliás, a própria sonoridade BRIC era uma brincadeira com a palavra tijolo. Tijolo em inglês tem um K, então seria BRIC assim. Mas a sonoridade é a mesma, porque o texto dele falava do alicerce desse novo mundo. E ele dizia que esses 4 países seriam os países de crescimento mais expressivo. Há pouco, depois chamaram a África do Sul, é uma outra história que eu conto já já. Há pouco eu falei para vocês assim, o que esses caras têm em comum? Bom, olha para o mapa que você vai ver. Então tira a África do Sul que ela não está no grupo inicial, ela foi incorporada depois. O que Brasil, Rússia, Índia e China têm em comum? São os maiores países do mundo. Quem é que está faltando aí, grandão? Estados Unidos, mas ele já está no G7. A Austrália não está lá no G7, mas é parceiro deles. Então são os 4 maiores que... Canadá faz parte lá. São os 4 maiores que não integram esse grupo tradicionalmente rico. Outra coisa em comum, populações numerosas. Tudo bem que China e Índia é sacanagem, mas são populações numerosas. Terceiro ponto em comum, parte da população ainda com renda baixa. Eu sei que isso é negativo, mas isso tem um lado positivo, né? Porque a impressão que a gente tem é que uma Alemanha, com 80 milhões de pessoas com renda alta, bateu aonde, pessoal? No teto, né? Ou seja, você olha para a população de renda menor, o que você tem que pensar é, ao mesmo tempo que isso é ruim, isso é potencial. Porque eu posso ter a melhoria da renda dessa galera, e à medida que tem a melhoria da renda, você tem um consumo que vai avançando e uma economia que vai avançando. Repara que os 4 países não começaram nada. Foi um economista que fez um estudo. Porra, mas fizeram o estudo dizendo que os 4 são bons pra caramba, o que eles fizeram? Se ligaram. Aí, ó, estou fazendo aqui uma brincadeira em cima. Estão dizendo que a gente é fera, que a gente é que vai mandar no mundo e por aí vai. E começaram a se encontrar, foi isso. Os BRICS começaram a ter encontros anuais, mas eles partiram, na verdade, de um estudo outsider a essas decisões diplomáticas. Ao mesmo tempo, percebe-se claramente que o mundo da nova ordem mundial é um mundo liderado por Estados Unidos, os seus aliados da Europa Ocidental e o Japão. O que esses caras fazem? Se fecham cada vez mais entre si. E reclamam intensamente que o mundo é controlado por esses tradicionais ricos,
E que esses tradicionais ricos têm estruturas que hoje são obsoletas, que são anacrônicas. Um exemplo é a FMI. Se no Conselho de Segurança da ONU você tem 5 com direito a veto, no FMI é mais bizarro. Só um tem direito a vetar coisa, que é os Estados Unidos. Aliás, sabe onde é a sede do FMI? Em Washington. O FMI são 2 prédios, na mesma rua, uma rua bacana de Washington, o FMI tem o Banco Mundial. 2 prédios iguaizinhos, porque os 2 bancos foram criados na mesma lógica. A diferença é que um é para emprestar dinheiro para país em crise e o outro é para grandes projetos. No FMI, só os Estados Unidos, Fundo Monetário Internacional, tem direito a vetar. Os votos dos países não é 1 a 1, 2 a 2. É meio assim, quem botou mais dinheiro na origem do FMI tem mais votos, Estados Unidos, depois os seus parceiros. Então, o que esses países dos BRICS começaram a fazer? Questionar essa ordem mundial controlada pelos países mais ricos. E aí, a criação de um banco dos BRICS, que foi sacramentado em Fortaleza ano passado, em 2014, ela vai ao encontro dessa linha, que é o que a gente vai ver agora. Ok? Então, vamos lá. Entenda o Banco dos BRICS. Durante a 6ª Conferência de Cúpula dos BRICS, aí já é com a África do Sul, porque ela passou a integrar em 2011. Ah, uma pergunta. Porra, Brasil, 5º território mundial e 5ª população, ok? Porra, China dispensa apresentações, né? 2ª economia do mundo, cresce pra caramba, vai superar os Estados Unidos em PIB, né? Nos próximos 15, 20 anos no máximo. População ridiculamente grande, 1 bilhão e 300 e tal. Grande território, maior até que o nosso. Índia, enorme população, apesar de mais pobre que o Brasil, grande potencial. Rússia, maior território. Pô, a África do Sul tá meio estranha aí, não tá? A África do Sul, dos 5 BRICS, é aquele que claramente destoa e não estava no grupo inicial. Não é a maior população da África, a maior população da África é da Nigéria. A população do Egito é maior também que a da África do Sul. A população da Etiópia é maior que a da África do Sul. Não é o maior território, o Sudão, o Congo são maiores, mas é o país mais importante. A África do Sul não está ali porque ela é muito poderosa. Mas ela é o país mais importante de um continente que tem 1 bilhão de pessoas. Impressionante, né? São 1 bilhão de africanos, não parece. Porque a África é tratada com tal descaso que não parece que 15% da população mundial mora ali. E que tem 55 países. Então, eu acho que a África do Sul, além do potencial... Tudo bem que ela é bem menos relevante que os demais. A economia da África do Sul é menor que a de São Paulo, para você ter ideia. A economia do estado de São Paulo é maior que a da África do Sul. Mas é um país importante. É que São Paulo também é bizarro, né? Eu acho que a África do Sul ela entra num simbolismo do próprio grupo, do próprio agrupamento BRIC. Porque joga aqui na tela rapidinho, se os BRICS, na época era assim, um apóstrofe S, depois esse S passou a ser país, eles estão numa cruzada diplomática, num embate de discurso contra o G7, os ricos clássicos, porra, é muito interessante ter a África do Sul, né? Porque você vê, tem o maior latino-americano, que é o Brasil, tem o mais importante, digamos assim, africano, que é a África do Sul, tem 2 asiáticos, que são as maiores populações do mundo, e tem o euroasiático. Não tem ninguém da Oceania, porque a Oceania é muito pequena, e os 2 principais, que são Austrália e Nova Zelândia, são agrupados com os ricos. Então, no fundo, o que é esse grupo agora? É um grupo de um certo embate contra os ricos estabelecidos. Entendeu? Vamos lá. Durante a 6ª Conferência da Cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi anunciado o acordo que oficializa a criação do chamado Novo Banco de Desenvolvimento. Veja abaixo perguntas e respostas e saiba como será esse banco. Quem participa? Os BRICS, países emergentes considerados subdesenvolvidos, mas que nas últimas décadas apresentaram um crescimento industrial alto. Eu não diria um crescimento industrial, um crescimento econômico, né? Pertence ao grupo Brasil, Rússia, Índia e China e, mais recentemente, a África do Sul. Qual o objetivo da instituição? O banco foi criado com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. Então, eu te digo, num acordo chamado Acordo de Bretton Woods, há muito tempo, Bretton Woods é uma estação de esqui no nordeste dos Estados Unidos. No acordo chamado Acordo de Bretton Woods, em 1944, foi decidida a criação de 2 bancos com características complementares. O FMI para atuar em crises econômicas e o Banco Mundial ou Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento para atuar
nesses grandes projetos de infraestrutura. Sem forçar muito a barra, pessoal, o que a gente está vendo é que o Banco dos BRICS ele entra aqui, ó, como uma alternativa dos emergentes a bancos já existentes, que os emergentes dizem que são bancos injustos. São bancos que, na verdade, geram uma grande diferenciação. Então, vamos buscar o nosso próprio caminho. É o jogo que está sendo jogado. Como o banco foi criado? O projeto do Banco dos BRICS vem sendo discutido desde 2012. No ano passado, em Durban, cada ano a reunião dos BRICS é num dos 5 países. Na África do Sul, os 5 países deram sinal verde tanto para essa iniciativa. O novo Banco de Desenvolvimento foi criado à semelhança do Banco Mundial e do FMI, como eu disse há pouco. Qual será o capital desse banco? O novo Banco de Desenvolvimento vai ter capital inicial de 50 bilhões de dólares, divididos igualmente entre os membros fundadores. Entretanto, esse valor pode chegar a 100 bilhões. Aqui uma coisa importante. Os empréstimos também poderão ser concedidos a países emergentes fora dos BRICS. Vamos imaginar que a tua prova vai ser na linha da atualidade e não do conhecimento gerais. Vamos pegar uma notícia de jornal. Quem é o país hoje? Pouco importa se ele é muito importante ou não. Mas com a crise econômica mais falada no noticiário. É o Brasil? Não, é a Grécia. A Grécia tem uma economia do tamanho do estado do Rio de Janeiro, mas ela está sempre no noticiário por quê? Porque ela tem o euro. Então a crise da Grécia é, de certa maneira, também a crise da União Europeia. Um banco como esse Banco dos BRICS foi criado para emprestar dinheiro para a Grécia? Não. Mas não se iludam no meio desse jogo geopolítico. Se a Grécia... Eu não acho que ela sai da União Europeia. Eu acho que a saída da Grécia para a União Europeia é muito ruim para a União Europeia. Por mais que ela esteja mal. Eu acho que simbolicamente é uma coisa meio não se comportou, sai fora. Não pelo tamanho dela, que como eu te disse, ela não é um país tão importante assim. Mas eu acho que na simbologia é ruim. Mas não se iluda. Se por acaso der zebra e ela sair, nada impede o Banco dos BRICS emprestar um dinheiro até para marcar posição em relação a esse mundo. Uma coisa meio Robin Hood, entendeu? Em relação a esse mundo dos países mais ricos. Mas inicialmente, os BRICS, o Banco dos BRICS está ali para emprestar dinheiro para os próprios BRICS ou para outros países emergentes. E aí é criar essa clivagem, essa separação na ordem geopolítica internacional. Tem mais alguma coisa aqui? De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, não é mais, né? Desde o começou o segundo mandato é o Joaquim Levy. Os países terão prazo de 7 anos para disponibilizar o valor em parcelas crescentes. No caso do Brasil, o aporte virá do recurso do Tesouro. Outros países poderão participar. O acordo também permite que novos países se associem ao banco. Entretanto, os 5 fundadores... Agora uma contradiçãozinha. Vamos brincar de ser americano, francês, ou alemão, ou inglês, ou japonês? O Banco dos BRICS é criado denunciando a injustiça do FMI e Banco Mundial. Mas você vê que, de certa maneira, ele é criado o seguinte, olha só, outros podem entrar, mas os BRICS vão manter 55%. Quem paga a festa, né, paga a orquestra, escolhe a música. Né? A verdade é que a sede, por exemplo, do Banco dos BRICS, o presidente vai rodar, ele vai mudando. Indiano, brasileiro, sul-africano, mas sabe onde é a sede? China, Xangai. Sabe por quê? Porque é o maior dos BRICS. Porque é quem vai botar mais dinheiro. É isso. Bom, quais serão as atribuições do Brasil? O Brasil poderá indicar o primeiro presidente do Conselho de Administração do Banco, já a Índia terá o direito de indicar o primeiro presidente e a Rússia o presidente do Conselho de Governadores. A China venceu a disputa, óbvio, né? Nos BRICS a China vai ganhar qualquer disputa. Para sediar o PIB da China, para vocês terem ideia, o PIB mundial hoje, PIB é o Produto Interno Bruto, é o somatório total de dinheiro. O PIB mundial é de 35 trilhões de dólares aproximadamente, alguma coisa nessa linha. O PIB dos Estados Unidos sozinho é coisa de 16. Quer dizer, quando você pega o PIB, não, 16 não, o PIB mundial é na casa de 60 trilhões de dólares e o PIB americano na casa de 15 ou 16. Quer dizer, o PIB americano é 1/4 do PIB mundial. Muito bem. Aí tu vem para os BRICS. Os BRICS como um todo tem 15 trilhões de dólares, ou seja, o PIB dos Estados Unidos. Tá bom. Só que a China é metade. E não estou falando que Brasil é fraco. Não é. Nós temos 2 trilhões de PIB, é o 7º PIB do mundo. Só que Estados Unidos e China estão no outro patamar, cara. Então é meio assim, tem que somar a economia do Brasil, da Índia, da Rússia e da África do Sul para dar o tamanho da China. Estou muito desconfiado que a China está nos BRICS, mas ela sabe que ela está vocacionada por um algo mais. O que eu quero dizer é que eu não vou me surpreender se no futuro não tiver aí um G2 em vez de G7.
Estados Unidos e China comandando essa liderança. Não acho que será uma nova Guerra Fria, não. Acho que a economia está muito globalizada, mas eles estão claramente no outro patamar, né? Apesar de outros países serem importantes, como o nosso, como a Alemanha, como a Rússia. Bom, isso aqui eu acho que já foi. Haverá rotatividade no comando? Sim, mas isso aí é burocrático, não é o foco da tua prova. Aqui uma coisa importante, a China é poderosa à beça. Ela é a mais importante dos BRICS, mas ela tem as suas encrencas, tá? Hong Kong, por exemplo, esteve com a Inglaterra até 1997, quando voltou para a China. Como é que pode ter voltado para a China se a China se diz socialista? É porque a China se diz socialista, mas a prática dela é capitalista. Então a China é aquele país confuso, que é um país que tem dois sistemas, que é um socialismo de mercado. Quando Hong Kong voltou para a China, voltou como mais uma zona econômica especial, ou seja, uma área capitalista. Mas a população de Hong Kong é acostumada com mais liberdade. Então agora, a população de Hong Kong quer escolher quem vai governar a possessão Hong Kong, e a China diz assim, pode escolher um desses três. Tipo assim, a escolha é livre, desde que seja um desses três aqui. E aí você teve uma série de protestos. Então vamos dar a lida e a gente fala um pouquinho mais da China. Manifestantes pró-democracia em Hong Kong enfrentaram bombas de gás lacrimogênio e avanços de policiais com cacetetes e permaneceram firmes durante protestos no Centro Financeiro Asiático nessa segunda-feira, em um dos maiores desafios políticos para Pequim desde o episódio da Praça da Paz Celestial, em 1989, estudantes foram massacrados em Pequim, né? Na Praça Tiananmen, que a gente chama de Praça da Paz Celestial. A China colocou a culpa nos estudantes que protestavam e alertou contra qualquer... Bom, isso aí não se mete aqui. Não se mete que aqui a gente é que decide o troço. À medida que os jovens se reuniam em distritos comerciais e turísticos, Pereira Pão Duro. Aí ele fala uma coisa importante, isso aqui já foi. Uma coisa importante, corta para mim aqui rapidinho. Não é só Hong Kong ponto de atrito na China. Deixa eu ver aqui para organizar para vocês. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A China, no entanto, tem uma unidade étnica muito grande. 95% dos chineses são da etnia Han. O que a China tem são pontos de atrito assim, quer ver? Hong Kong, são chineses acostumados já com o capitalismo há mais tempo, tem atrito. Taiwan quer ser um país independente, a China não reconhece. E dentro da China ocidental, tem lá as minorias étnicas. O Tibete, que eu falei há pouco, e áreas muçulmanas. O que eu estou falando para vocês eu não apostaria $1 furado, R$1 furado na independência de Taiwan, numa autonomia maior de Hong Kong, na independência do Tibete ou da área de Xinjiang, que é a área dos muçulmanos. Porque a China está forte demais e está ficando cada vez mais forte. Então, qualquer coisa que aconteça, a primeira coisa dela é, olha só, não se mete aqui. Seria mais ou menos como o americano ter uma questão interna e imaginar que haveria uma interferência externa lá para forçar o americano a fazer alguma coisa. Ou seja, a notícia não é boa para os monges do Tibete, para os muçulmanos do Xinjiang, para os chineses de Taiwan, nem para os chineses de Hong Kong, porque países poderosos em geral impõem a sua vontade, o seu interesse. Pode avançar aqui. Aqui a foto das manifestações lá de Hong Kong, ó, os caras protestando. Isso aí acabou sem uma grande alteração, mas só para entender que a China tem lá suas questões geopolíticas. Se você quiser que eu facilite a sua vida, ó, é isso aqui. Desde 1949, Taiwan tenta se afirmar como país. São chineses que fugiram da Revolução Socialista e tentam se afirmar como país. A China diz que Taiwan é a província rebelde. Macau e Hong Kong eram controladas por Portugal e Inglaterra, respectivamente. Foram devolvidas, tem lá autonomia, mas a China é quem controla. Ok? E essa população aqui, que é budista, os budistas do Tibete. E esses aqui, isso aqui é o chamado Xinjiang. Claro que para eles lá é mais fácil do que para a gente, né? Que são muçulmanos. Todos eles querem autonomia. E eu te digo que dificilmente qualquer um deles vai ter, graças a essa força cada vez maior do regime chinês. Ok? Volta para a tela, por favor.
Bom, saí do fogo, caí na frigideira, né? Saí da China com algumas confusões e fui cair no Oriente Médio. E agora o bicho vai pegar. Bom, pessoal, a gente está acreditando, o foco dessa aula foi relação internacional, economia está sendo, né? Economia e geopolítica. E aí eu estou rodando. Estou rodando aí, peguei as questões de nacionalismos na Europa, falei lá da questão ucraniana, falei que é diferente porque tem essa retomada russa. Aí entrei para falar dos BRICS, aproveitei, já dei uma pincelada na China, que é a grande novidade geopolítica internacional, e agora eu caí no Oriente Médio. Eu não apostaria numa questão de Oriente Médio para você, mas eu não ficaria confortável em fazer uma análise geopolítica do mundo sem tratar de Oriente Médio. Oriente Médio é uma parte da Ásia, mas que fica no meio do caminho com a África e com a Europa. E efetivamente, só de falar que tem lá situação do Oriente Médio, você já pensa em guerra, né? Dificilmente você imagina uma notícia de televisão e agora diretamente, pode escolher o lugar, Iraque, Síria, faixa de Gaza, Cisjordânia, Israel, o repórter fulano. O que tu acha que é? Tu acha que é a receita de tabule, de kafta, é um golaço do campeonato iraquiano? Não é, porrada. Alguém ameaçou alguém, explodiu alguém, alguma coisa nessa linha. O Oriente Médio tem essa marca, meio que do barril de pólvora do mundo. E um conflito no Oriente Médio, ele é muito antigo, ele é muito perene. Na verdade, ele remete a 47, quando a ONU fez uma proposta de partilha, e ele ganhou a sua conotação mais dura em 67, ou seja, já há 48 anos, quando há uma guerra e um dos lados ocupa o território que é do outro, ou que deveria ser do outro. Mas esse outro é tinhoso. E nesses 48 anos está lá marcando posição, que querem autonomia e querem formar o seu Estado. No final de 2014, não. No final de 2014, nós tivemos mais um período ali de intensos conflitos com, posso até falar em milhares de mortos naquela área. Mas a notícia nova que eu acho que dá uma aumentada na chance de cair é o fato do Papa, esse Papa que tem impressionado o mundo, né? Papa Francisco, Papa lá, na verdade, nacionalidade argentina, que tem adotado uma linha progressista, dizendo que o Vaticano reconhece a independência de um Estado nacional. Então vamos aqui na tela. E o que é essa confusão entre Israel e Hamas? O que é Israel de um lado e palestinos do outro, naquilo que a gente chama de questão palestina? Então essa reportagem aí é do momento de mais um dos inúmeros conflitos entre Israel e os palestinos. Por que Israel e Hamas? Hamas é um movimento fundamentalista lá da faixa de Gaza. Estão em conflito na faixa de Gaza. A escala da violência que começou em junho desse ano entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, esse junho é do ano passado, 2014, tá? É o terceiro conflito do tipo desde que o grupo islâmico passou a controlar a região em 2007. Dessa vez foi o sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelenses, o estopim para os novos confrontos. Eles desapareceram em 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil, e seus corpos foram encontrados com marcas de tiros no dia 30 do mesmo mês. Israel afirma que o Hamas foi o responsável pelas mortes e considera a organização islâmica um grupo terrorista que não aceita se desarmar. A questão aqui é esse mapa, pessoal. Isso aqui é uma área, para você ter ideia, deixa eu demarcar para você aqui. Isso aqui que é a Palestina, terra prometida, terra santa, tem 23 mil quilômetros quadrados. Para você ter ideia, o estado do Rio, que você sabe que não é um estado grande do Brasil, tem 40 mil quilômetros quadrados. 23 mil é metade do estado do Rio. 23 mil é meio que Sergipe, Alagoas, ok? Então, quando você fala da Palestina, você está falando de um lugar que tem aproximadamente 23 mil quilômetros quadrados, e isso que é metade do estado do Rio deveria ser a base de 2 países. Porque nessa área, ok que os egípcios, jordanianos, sírios, libaneses são todos árabes. O povo árabe, na verdade, é o povo que fala o idioma árabe. Aqui nessa área eu tenho árabes. Nessa área aqui, ó. A Cisjordânia ali é exemplo de árabes. Ali são árabes da Palestina, por isso eu chamo de palestinos. Só que por uma série de questões históricas, nessa área eu tenho também um outro povo, que é o povo judaico. E aí o que acontece é, a ONU, numa onda de tentar evitar conflitos na área, fez uma proposta.
deveria haver dois estados. Um estado dos judeus, um estado que acabou nascendo, que é o estado de Israel, e um estado que deveria ser dos palestinos. Conclusão da história, o acordo não foi aceito, lá em 47, houve uma série de guerras e Israel ocupou o território que deveria ser dos palestinos. É isso. Tem muita coisa, mas o resumão da ópera é isso aí. São dois povos que viveram no mesmo lugar em momentos diferentes, estão coexistindo ali na década de 40, a Inglaterra, que tinha o controle, está saindo fora, e a ONU faz uma proposta, olha só, vamos dividir em dois países. Não há acordo, há uma sequência de guerras e um dos lados ganha. Quem é esse lado? Israel. Quem é o derrotado? Os palestinos. Desde aquela época, os palestinos vivem em áreas ocupadas por Israel. Qual o fato novo? Os palestinos hoje têm alguma autonomia, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Eles declaram que existe o Estado nacional deles, o país deles. O Brasil reconhece, vários países reconhecem. Esse ano, pela primeira vez, um da Europa reconheceu que foi a Suécia. Tá? Mas nenhum peso pesado reconhece. Os Estados Unidos não reconhecem, seus grandes aliados não reconhecem. Então, quando o Papa Francisco diz que o Vaticano reconhece o Estado palestino, é um passo adiante nesse reconhecimento de mais um país. E que, obviamente, desagrada esse reconhecimento a Israel e ao seu grande aliado, que é os Estados Unidos. Eu sei que o assunto é difícil, o assunto envolve um monte de coisa, mas para a prova, se você chegar com esse tipo de informação, já é algo bem razoável, é 90% do caminho andado. Tranquilo? Dá mais uma olhadinha no mapa, vamos ver o que a gente tem sobre isso aqui. O grupo islâmico, o Hamas, não confirmou nem negou o envolvimento das mortes durante as buscas pelos adolescentes e por aí vai. Isso aí é notícia de jornal, isso aqui a gente pode avançar para ganhar tempo, isso aqui é tudo justificativa para o conflito daquele momento. Beleza, tudo isso aqui é notícia ali de agosto de 2014 justificando os conflitos em setembro, porque Israel, quando é atacado também, né, meu amigo, não vai matar 3 adolescentes de Israel e achar que Israel vai ficar quieto, e entrou lá arregaçando os caras. Acho que aqui eu te dou a chance em 30 segundos de entender a lógica. Mapa da sua esquerda, proposta de partilha da ONU, repara como é que tem um Estado israelense na proposta e um Estado árabe, o que seria o país dos palestinos. A proposta não foi aceita. Porrada estancou entre eles e o lado israelense, vou até botar a cor verde, porque Israel está em verde aí, e o lado judaico foi ganhando as guerras. E ganhou as guerras e ocupou o território que seria dos outros. Então, os dois nomes mais citados nesse assunto aí são os nomes faixa de Gaza, que é esse pedaço aqui que sobrou para os palestinos, e Cisjordânia, que é o outro pedaço. Jerusalém não, que é esse outro pedaço. Então é isso, o Estado palestino, quando nasceu o país, vai ser um país assim, ó, fraturado. Hoje, o Hamas controla a faixa de Gaza e, obviamente, cara, os caras se ferraram muito, né? Eles acabam adotando uma prática mais violenta. Lembrar, eu não coloquei aqui, mas lembrar que recentemente, isso pode ser notícia para a tua prova, recentemente o Vaticano intervém no assunto, no sentido simbólico, com o Estado do Vaticano. Você sabe que é uma praça lá na Itália, é a praça em Roma, a Praça São Pedro. Isso é o Estado do Vaticano, pouco importa. O Papa é um cara com grande impacto aí no mundo, e ele faz com que o Estado do Vaticano reconheça formalmente o Estado palestino. Bom, eu vou continuar pelo Oriente Médio e a gente vai entrar agora na Síria. É uma pancada atrás da outra, não tem jeito. Hoje a Síria tem a guerra civil, a instabilidade mais intensa do mundo, que faz com que um grande número de crianças sírias estejam fora da escola. Eu estou realmente pressionado de tempo, então não vou ler o texto todo, mas vou resumir para você a história. Se essa prova fosse há 2 anos, com esse edital, nós teríamos que falar da Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Uma série de revoltas populares que começaram no norte da África, na Tunísia, depois contaminaram o Egito, e foram lá derrubando uma série de ditadores. Quando chegou na Síria, que é no Oriente Médio, não conseguiram derrubar o presidente, porque ele ficou muito forte e virou uma guerra civil. Então, era para ser um processo em que a população síria se rebela e derruba o ditador que está lá há um tempão. O ditador conseguiu reunir forças e se manter. E aí chegamos no empate. Esse empate técnico está causando aí uma série de massacres na Síria, que são os manifestantes tentando derrubar o ditador e o ditador se mantendo no poder. Isso tem um impacto muito grande na saída de refugiados e tem um impacto maior ainda ao viabilizar um movimento cada vez mais famoso, que é o chamado
Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai tentar entender de uma vez por todas o que é esse tal desse Estado Islâmico, ou ISIS, ou Califado. Segura aí que eu já volto.